Graça e paz, queridos. Diga amém. Graças a Deus. Pega a sua Bíblia, no nome de Jesus. Malaquias, aquele nosso companheiro, amigo, muito conhecido dos crentes, até dos descrentes também, dos incrédulos, daqueles que gostam de ficar bisbilhotando a vida dos crentes. Tem gente que faz isso. Você entra no YouTube, tem pessoas lá que não tem compromisso com o reino de Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com nenhuma igreja local, mas fica só espionando a vida dos crentes para falar mal da igreja do Senhor e dos crentes. Não sabe ele ou ela que está correndo um sério perigo de tentar colocar empecilho na obra do Senhor. Então, hoje tem muito isso, tal de influence. Essa gente que não sabe nada, que vive de Google, não vai numa biblioteca, não lê um livro de qualidade, não pesquisa, mas vai lá no Google, faz a pergunta e o Google responde e vai em frente. Não faça isso. Não faça isso. Não confie em tudo que você vê lá no Facebook. Não confie em tudo que você recebe lá no seu Zap. Há muita notícia maligna, perversa, só com a intenção de denegrir uma série de fatores da sociedade, inclusive a igreja. Mas nós gostamos de Malaquias. Tem alguém aqui que não gosta de Malaquias, não? Porque parece que tem pessoas que não têm esse livro na sua Bíblia, né? Mas está escrito aqui em Malaquias 3:10. Eu não vou ler todo o contexto para a gente não perder muito tempo, mas o versículo 10, ele resume qual a intenção desse contexto. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, senão eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Queridos, no nome de Jesus, o que me chama mais atenção nesse texto? O que me deixa mais chocado? O que mexe com a minha vida, com meus sentimentos, com meu culto, a minha devocional, com as verdades da minha vida, é que esse texto tem uma declaração que, na maioria das vezes, passa despercebido. Tem um imperativo, trazei todos os dízimos, mas tem algo aqui, uma afirmação, que ela resume toda a verdade sobre o dízimo. Vou repetir isso. O trazei é o imperativo, é a norma, é a necessidade. Mas há algo aqui, há uma declaração normativa que resume tudo sobre o dízimo. É quando diz assim: diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Não é uma ideia de Moisés, não foi uma ideia de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, não foi uma ideia de Davi, ainda que Davi tenha preparado toda a estrutura da devocional de um culto. É Davi que cria ministério de louvor, coral, instrumentos musicais, a música para celebrar ao Senhor. Mas o dízimo não é uma ideia de Davi. O dízimo não é uma ideia de um rabino, não é uma ideia de um pastor, não é a ideia de Lutero na reforma do século XVI. O dízimo não é a ideia da convenção dos batistas, dos presbiterianos, metodistas, Assembleia de Deus. Não é a ideia de europeus, de americanos, de africanos. O dízimo é uma ideia direta do coração de Deus para o seu povo.
O texto diz o Senhor dos exércitos. Não é Malacaios. Malacaios, o hebraico para o nome Malaquias, que quer dizer meu mensageiro. Malaquias, o Malacaios, ele era apenas o mensageiro do Senhor. Não é ele que está dizendo para trazer todos os dízimos. Não é o pastor Carlos que fala isso, pastora Cristina, pastor Naildo, que diz trazei todos os dízimos. Quem está dizendo e afirmando é o Senhor dos exércitos. É muito interessante que esse texto tenha essa afirmação, que ele não é o Senhor Deus, não é o Deus que sara, ele não é o Deus El Shaddai, mas a afirmação é a afirmação mais poderosa acerca do Senhor Deus. Ele é o Deus dos exércitos. Então não briga com ele não, porque ele é o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos angelicais, anjos, querubins, serafins e outras criaturas que nós nem sabemos o nome, mas está lá na eternidade, diante do trono do Senhor, declarando dia. Dia e noite é uma linguagem humana para a gente entender e ter noção de tempo. Mas está sempre dizendo, louvado seja o Deus eterno, engrandecido é o teu nome para todo sempre. Tu és aquele que fizeste o céu e a terra e criaste todas as coisas sem parar. É o Senhor dos exércitos que também diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? A casa do tesouro é essa caixinha aqui, ou outras caixas abertas, aonde era colocado os frutos. Porque há uma modinha maligna agora de dizer, pastor, mas naquele tempo a gente lê aqui que é para trazer os frutos, é os grãos que vão trazer, para quem não tinha dinheiro. Porque dinheiro naquela época era para uma elite. Hoje também é, né? Dinheiro de verdade é para uma elite, né? Nós temos os trocados, glória a Deus por isso. Mas o dinheiro era limitado. Era aquelas moedas de prata e de ouro, quando muito, umas moedinhas pobrezinhas de cobre. Aquela que a viúva chegou lá e depositou, que era tão fraquinha. É essas moedas que a gente nem liga se achar no chão. Você vê no chão 5 centavos e não quer. Mas concluindo, ele diz, para que haja mantimento na minha casa. Aí eu te pergunto, essa casa aqui é de Deus? Vocês não ouviram, não? Esta casa é de Deus? É casa de Deus. Então é para trazer os dízimos aonde? Aqui na casa de Deus, para que não falte mantimento. Sabe qual é o mantimento hoje? É a luz, é o ar-condicionado ligado, ventiladores ligados, é a água gelada, pagar os tributos da casa do Senhor, ter bancos na igreja, consertar instrumento musical, ter fiação. Isso é os mantimentos da casa do tesouro que precisam ser mantidos. Agora, se você quer brigar com o Senhor dos exércitos e dizer, isso já passou, nem Jesus falou disso, ele não precisava falar disso. Mas ele fala, Mateus 23, 23, ele diz lá que devem ser feitas estas coisas, trazer dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Então, em nome de Jesus, não siga a onda dos incrédulos. Não siga esses incrédulos de Instagram. Não siga esses tals de influence. Pastor, quem é que tu segue? Sigo ninguém. Sigo ninguém. Não encontro ninguém digno à altura para eu seguir. Tem gente boa, interessante, mas ao ponto de seguir, não. O senhor é radical? Sou. Minha radicalidade está em seguir a palavra de Deus. Então, nesta noite, não discuta com Deus
se dízimo é certo ou errado. Não é certo nem errado. O dízimo é uma ordem do Senhor dos Exércitos. Você quer brigar com Deus? Você quer dizer que o Senhor dos Exércitos está errado? Então não compre esta briga no nome de Jesus. Então nesta noite, eu te convido, você que veio pronto com seu compromisso acertado para hoje, então prepare com alegria e traga o seu dízimo e traga a sua oferta tranquilo, sabendo que não é uma ideia de homem, mas é uma ideia consistente, persistente, bíblica e histórica da parte do Senhor dos Exércitos.